Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz sexta-feira, mais um dia abençoado na presença do Senhor, onde nós podemos fazer escolhas sábias, escolhas inteligentes, para que nós venhamos a viver o melhor ano das nossas vidas até então. E olha só, esse domingo já é o nosso quarto jejum dos projetos de conquistas para 2024, o ano da unção de Josué. Então vamos ser fortes e corajosos e entrar na terra, tomar posse de todas as palavras, de todas as promessas da vida incrível que o Senhor nos prometeu. Então isso depende de escolhas inteligentes, escolhas sábias, escolhas corajosas, como Josué fez. E ele não se desviou, ele não deixou de declarar as palavras, pensar na palavra, viver na palavra, e é por isso que ele é um vencedor, e nós falamos dele até hoje, e esse Espírito está sobre nós, e nós podemos fazer deste ano o melhor das nossas vidas até então. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos buscar com toda a nossa força, em nome de Jesus, ok? E eu quero ler uma palavra para você muito forte, muito abençoada, que está aqui em Gálatas 3, do 1 ao 5, que diz assim, olha só, presta atenção. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Olha só que coisa poderosa. A gente precisa ler isso umas 5, 10 vezes. Porque muitas vezes é isso. A pessoa, ela chega toda quebrada no Senhor, com a vida toda bagunçada, toda destruída. Aí depois de um tempo, por quê? Porque a palavra vai entrando, ela está quebrada, então ela está receptiva, ela está aberta à palavra. Aí agora a pessoa começa a achar que é ela, pelo esforço próprio, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Não, é pela fé, é pela obediência, não é pela letra que a nossa vida muda, pela fé na palavra que nós ouvimos, como nós vemos aqui em Gálatas. Nós vemos aqui, é pelo Espírito Santo e não pela letra fria. Tem muita gente que conhece a Bíblia assim, de cabo a rabo, sabe os versículos, as palavras e tal, mas não tem vitória na vida, porque não é a letra da lei. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ler a Bíblia. Nós temos dito isso, a Bispa tem falado, né? Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a arma que nós precisamos, é a nossa palavra, a nossa espada. Então nós precisamos sim da palavra, conhecer a Bíblia. Mas não é a letra que muda a nossa vida. Não é você ser um erudito você vai ter sua vida vitoriosa, mas você pegar aquela palavra e usar para crescimento, usar para mudar o seu caráter, usar para mudar os seus resultados. Então a gente chega totalmente arruinado no Senhor, porque infelizmente essa é a regra, né? Não é a exceção, é a regra. As pessoas tentam todos os caminhos, quando dá tudo errado, a pessoa se volta para Jesus. Então ela chega quebrada. Mas quando ela se abre, quando ela faz uma aliança com o Senhor, as coisas começam a mudar. Então, após passar tantas coisas, tantos testes, vencer tantas coisas, vencer situações na saúde, na doença, no casamento, na nossa mente, padrões errados, padrões familiares, coisas que a gente cresceu acreditando em mentiras, aí a vida começa a andar, a gente é curado, a nossa vida começa a fluir, a nossa família fica abençoada. Agora eu começo a falar que é porque eu sou bom, porque era para ser assim mesmo, porque era o tempo das coisas, uma hora ia acontecer. Mentira! Passou 20, 30 anos, não aconteceu nada. Aí agora fala que aconteceu porque era para acontecer. Não, foi a bênção de Deus, foi o tempo que eu plantei. Não foram as amizades que eu fiz, não foram as pessoas que eu conheci, não foi sorte, não, foi fé, foi palavra. Porque nós somos salvos pela fé e não pela religião. Não vai ser a religião que muda a vida de ninguém.
Se fosse a religião que mudasse a vida das pessoas, nosso país seria outro país. Seria o primeiro mundo em tudo, seria o país mais próspero, mais abençoado, mais empreendedor, mais vitorioso. Mas por que não é? Porque não basta ter religião, né? Tem que ter fé, tem que ter mudança. Não adianta a gente pegar a palavra e ver as histórias e ficar como um livro de histórias. Não, não é um livro de história, é um livro que muda a vida, muda o nosso futuro, muda o nosso destino. A palavra é a única coisa que muda a nossa vida, a gente fala isso sempre. E aqui a gente vê o pessoal de Gálatas achando que era por eles. Porque eles eram inteligentes, sábios, porque era para acontecer. Não, foi pelo esforço próprio, não, foi pela fé. Pela fé com a qual receberam a palavra. Então eles receberam a palavra, eles creram na palavra e a vida deles foi mudada. Então é isso que nós temos que entender. A nossa vida só será mudada quando nós recebemos a palavra, cremos na palavra e saímos praticando a palavra. Esse é o processo. Mas se eu venho aqui, recebo uma palavra, recebo uma direção, eu saio vivendo do meu jeito, essa palavra se tornou apenas uma letra morta na minha vida. E a palavra ela está viva. Quando você abre a Bíblia, quando você se volta para Jesus, aquela palavra ela tem vida. Ela te dá esperança, te dá alegria, te dá paz, ela te dá segurança, te dá coragem, ela te dá tudo que você precisa. Então creia na palavra, não se perca, não se engane, não se distraia, não acha que é você, não acha que foi sorte, não acha que é nada disso, é Deus. É Deus, é pela obediência, é pela entrega, é pela fé no Senhor Jesus. É crendo que o Senhor não falha, é crendo na fidelidade de Deus. É somente assim que a nossa vida vai mudar. Então, não se distraia, não se perca. A vida é feita de escolhas, de plantios certos. Nós só teremos uma vida próspera, nós só teremos o melhor ano das nossas vidas plantando a coisa certa todos os dias. É uma vida de renúncia, uma vida de autossacrifício, mas uma vida de grandes resultados. Porque de que adianta a gente não querer dores e sacrifícios nenhum e a gente tá uma vida derrotada? Então, pode ver. Essa pessoa fala, nossa, esse ano foi um ano difícil, foi um ano complicado. Ótimo. Isso me serviu para crescer? Eu só sofri. Sofri inutilmente. Mas esse sofrimento me trouxe avanços, crescimento, maturidade espiritual, avanços espirituais. Aí sim, então foi um ano maravilhoso. Porque um ano de sofrimento, uma vida de sofrimento, ela só tem uma vantagem. Se eu aprendi e cresci com ela. Olha quanto que José sofreu. Mas olha que vencedor que ele foi. Olha quanto que Jacó penou na vida. Por escolhas erradas dele. Mas um dia ele resolveu sair daquela situação, daquela mentalidade. Mas olha o Esaú. O Esaú também sofreu pra caramba. Mas ele quis permanecer com a mesma mentalidade. Jacó quis sair. Ambos tinham dores, ambos eram pessoas com caráter deformado. Mas um quis sair, o outro não. Então aí está a diferença. Um passa a vida sofrendo e nada muda. O outro passa a vida sofrendo, mas ele escolhe terminar de uma forma diferente. Então, são escolhas. A gente pode passar e sofrer e reclamar e não mudar nada. Continua amargurado, continua infeliz, continua orgulhoso, arrogante, teimoso, difícil. Eu posso sair, eu posso aprender, eu posso mudar. Eu posso parar de ser o enganador e me torno vencedor. São escolhas. Então, não se perca. Volte-se para o Senhor. Se a gente faz alguma coisa que presta, é graças ao Espírito Santo. Se a gente acerta, se a gente para de ser um mentiroso, se a gente para de ser um corrupto, se a gente para de ser um lascivo, se a gente para de ser uma pessoa totalmente bagunçada, desonesta, é graças à palavra, é graças à presença do Espírito Santo. Então, persiga isso. Nós temos graça. Por mais que haja situações na nossa vida, coisas que parece que não quer sair, coloca a palavra, coloca a força, peça ajuda ao Espírito Santo e você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença e mais uma vez nós te agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pelas oportunidades, meu Deus querido.
Eu peço a tua direção, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a crer cada vez mais nessa palavra, Senhor, a buscarmos com toda a nossa força, com toda a integridade, Senhor, a crermos de verdade, Senhor, que tudo é pelo Senhor, nada por nós, meu Deus, tudo foram escolhas, que nós demos abertura ao Espírito Santo para que houvesse mudança nas nossas vidas. Então eu te peço, nos ajuda, abra a nossa mente, nos ajuda a crescer, a desenvolver, a avançar dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, nos dá visão, nos dá discernimento para crer na sua palavra e nunca achar que somos nós, que era para acontecer, que era o tempo das coisas. Não, Senhor, se não for pela sua misericórdia, nada nunca vai andar. Então eu te peço, nos dá a visão certa para que a gente se mantenha no foco certo, no caminho certo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia de paz, um dia abençoado em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.